O título da mensagem de hoje é Antes que seja tarde. Quando eu busquei a Deus e pedi uma direção para trazer uma palavra que fosse pertinente a esse momento de celebração e de vida de 29 anos, o Espírito de Deus me levou ao livro de Eclesiastes, que foi escrito pelo sábio Salomão. Salomão escreveu 3 livros daqueles que estão na Bíblia. O primeiro deles foi escrito quando ele era muito jovem ainda, e é um romance, que é o livro de Cantares de Salomão. Lá, o amor de Deus e o amor de um homem por uma mulher é cantado de uma maneira linda. Estamos falando de 3.000 anos atrás. E os noivos que leem esse livro são incitados a pensar naquele tempo quando eles vão estar juntos para sempre. O segundo livro que ele escreveu, ele já estava na meia-idade. E é um livro de sabedoria, de conselhos, de um homem que havia conquistado muita coisa, de um homem que era rei, que fazia alianças, que nunca teve uma guerra por conta de toda a sua capacidade de conversar com os adversários. Mas o terceiro livro é um livro que ele escreveu quando já era velho. É um livro onde ele faz um balanço e olha para trás e começa a perceber todos os erros e todos os acertos. E por conta disso, ele é muito importante para nós, porque nos faz pensar sobre a vida, sobre as oportunidades e chances que Deus nos dá, e como devemos encará-las, de maneira que a nossa vida seja uma vida relevante. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim: hoje você vai aprender conselhos importantes para serem tomados hoje. Porque as decisões que nós tomamos hoje, irmãos, são importantes antes que seja tarde. Amém? Às vezes a gente pensa que a gente tem a vida inteira para tomar decisões que a gente sabe que deve tomar na hora, e a gente não faz. Mas Salomão, ele começa a refletir sobre a vida e nos desafiar através de alguns conselhos muito sábios. O primeiro conselho que Salomão nos dá é que a vida é incerta e por isso devemos vivê-la. Os versos de 1 a 6 do capítulo 11 falam o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Com toda a sabedoria de Salomão, ele percebeu que a vida é incerta, que nós não sabemos o que vai acontecer. E ele até faz 2 comparações. Nós não sabemos o caminho dos ventos. Hoje a gente sabe. Hoje existe meteorologia, naquele tempo não havia. E ele diz assim: nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Hoje a gente sabe também, porque temos ultrassom. Mas naquele tempo ele usa essas 2 figuras e metáforas para dizer o seguinte: você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Então, o que Deus espera de você é que você seja uma pessoa ativa, uma pessoa que efetivamente não perca tempo. E quando ele usa a figura lança o teu pão sobre as águas, ele está usando uma expressão idiomática.
um hebraísmo, onde ele fala do comércio que Salomão tinha com muitas nações. E ele fala dos barcos que saíam pelo mar, levando grãos. Por isso a figura de lança o teu pão sobre as águas. Na verdade ele estava dizendo, lance a tua frota de navios para fazer negócios em muitos lugares. Ele diz, você não sabe o resultado. Alguns vão voltar com dinheiro, com outras mercadorias. Outros talvez naufraguem, o vento pode ser forte, pode haver qualquer contratempo. Mas ele diz, no entanto, aquele que não semeia, não vai colher. O que ele está nos ensinando, queridos, em primeiro lugar, é que a gente tem que diversificar os nossos investimentos. Note que a palavra águas está no plural, e não no singular. Isso nos ensina que na vida, por não sabermos aquilo que vai dar certo, o que não dá certo, nós não podemos guardar todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, Deus está falando para você investir, meu irmão. Ele diz assim, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Vocês já perceberam que hoje nós estamos vivendo um tempo de grande temor? O temor, ele está dominando o coração de muita gente. O mercado financeiro, ele é super volátil. Só por não ter certeza quem será o futuro presidente do Brasil, eles já ficam apavorados. Ontem eu estava conversando com o Carlos, pastor aqui conosco, que ele estava me contando de uma reunião que ele fez com os maiores empresários e homens ricos do Brasil. E ele contou um pouco dessa expectativa e desse medo. Mas o que Salomão está dizendo é, olha, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus é com você. Então trate de lançar o teu pão sobre as águas e faça-o de maneira plural. Na verdade ele está apresentando o portfólio. Use tudo que você tem, negocie com um, com outro, faça isso e faça aquilo, porque ainda que você não saiba o que o futuro traz, Deus é com você e Ele vai te abençoar e você vai ter o resultado da sua colheita. Você crê nisso? Pode se expressar e aplaudir o Senhor. Então, o primeiro conselho, a vida é incerta, devemos vivê-la. E aqui, quando a gente fala de lançar o pão sobre as águas, não fala só de negócios. Fala de relacionamentos, de amizade, de discipulado, conhecer pessoas, influenciar pessoas, ser bênção na vida de pessoas, porque muitas dessas trarão de volta colheitas. Eu vejo, né, as ovelhas aqui. Isso é uma brincadeira com eles, tá? Mas nós éramos todos meninos, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu me lembro que a gente conversava, eu, o Zé Luiz e o Daniel, a gente sonhava com uma igreja de 300 pessoas. Que a gente acreditava que seria o máximo que uma igreja podia ter. E hoje nós temos milhares de pessoas aqui, trabalhando na obra de Deus. O que Deus tem para a sua vida está muito além do que você pode sonhar agora. Não desista de crer que Deus com você vai te dar vitória a despeito das circunstâncias. Por isso, povo de Deus, não tenha medo do que vai acontecer com o Brasil. Deus é Senhor em todo tempo, inclusive nas tribulações. Deus é com os seus e garante que aquele que semear vai colher em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. O segundo conselho que ele nos dá é: seja diligente no seu envolvimento com as coisas, com o trabalho, com as pessoas, com o ministério. Os versos 3 a 6 dizem o seguinte: estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, num lugar em que cair, aí ficará. E aí ele faz a advertência: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará, nunca colherá.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã, presta atenção, e à tarde não descanse, não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele está dizendo, tem muita gente que deixa de semear por temor, fica olhando para o céu para ver se o vento será bom. E ele está dizendo, se você não semear, você não vai colher. Você tem que considerar isso, você tem que se envolver, tem que ser diligente, tem que ser trabalhador, queridos. E ele diz, você não conhece as obras de Deus. Ele está dizendo, Deus vai realizar isso na tua vida, mas antes que Ele realize, você precisa semear. Deus vai te dar semente, mas você que vai plantar. Quem não estiver disposto a fazer isso, não vai poder provar da fidelidade de Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, Salomão nos ensina a sermos trabalhadores, diligentes. Seja excelente no que você faz, seja apaixonado por aquilo que você faz, faça com diligência, se envolva com pessoas, agregue valor em todos os seus relacionamentos, e certamente Deus vai te dar a bênção, Ele vai fazer com que você prospere. Não seja abalado por aquilo que você não conhece. Eu não sei do dia da manhã, você sabe, mas de uma coisa eu sei, Deus está lá comigo. Ele prometeu que Ele nunca me deixaria. E Ele está dizendo isso para você. Deus estará na tua vida, nos teus sonhos, no seu trabalho, nas tuas realizações, na tua semeadura. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas e Ele é Senhor de tudo. Amém? Plante a semente em qualquer circunstância. Uma das características dos grandes empresários é que eles gostam de arriscar. A pessoa que não arrisca jamais vai crescer. Amém? Plante a sua semente, colha o seu fruto, trabalhe o mais que puder. Terceiro conselho que ele nos dá é que a vida é curta. Aproveite. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, meu querido, a vida é curta. Você não vai ter outra. Você deve aproveitar a vida. Os versos 7 e 8 dizem o seguinte: doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se, diga regozije-se, em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aqui vaidade não é aquela vaidade no sentido que nós conhecemos, não, olha que mulher vaidosa. Não, está falando de futilidade, de algo vazio, que não tem um resultado concreto. Em outras palavras, o que ele está dizendo? A vida é curta, a vida é uma só, e Deus quer que você usufrua dela e regozije-se nela. Ser crente não é ficar chato. Ser crente não é ficar triste. Ser crente é poder viver com exuberância e plenitude tudo aquilo que Deus tem para você. Se você for uma pessoa de fé, cada dia que estiver à sua frente, você vai ficar alegre, porque saberá que Deus estará contigo. Então aproveite a vida. Está na época de namorar? Curta a sua namorada, curta o seu namorado. Você que se casou, curta a sua esposa. Quando chegar em casa, leva a tua esposa para passear, leva ela num jantar, olhe nos olhos dela, dê flores para ela. Aproveite a vida. Seja grato a Deus pelas pequenas bênçãos. Eu já vivi bastante para aprender que as pessoas felizes não são aquelas que têm a felicidade só como resultado de grandes realizações. As pessoas são mais felizes, são aquelas que curtem as pequenas coisas. Foi feita uma pesquisa a respeito de felicidade no Brasil. E você sabe qual é a região mais feliz do Brasil?
o Nordeste, onde o povo é pobre. E você sabe onde é a região onde o povo é mais infeliz? Sudeste, onde o povo é mais rico. Você vai para os bairros da periferia de São Paulo, o povo senta na calçada para bater papo, faz churrasquinho ali, e aquele povão se alegrando e conversando. Aí você chega nas pessoas que têm mais nível social, cultural, são umas chatas, entendeu? Estão sempre pensando na política, o que vai acontecer. Ai meu Deus, e o mercado, o que vai acontecer comigo? Aproveite a tua vida, meu irmão. Deus te deu, Ele cuida de você e o futuro pertence a Ele. Aproveite a vida que Deus te deu, viva com plenitude. Seja grato a Deus pelas bênçãos que você já conquistou e por aquelas que você conquistará. O quarto conselho: aproveite a juventude com sabedoria. Quantos estão aqui que têm menos de 40 anos? Fique de pé, por favor. Deixa eu contar uma verdade para vocês. Os melhores anos da sua vida são esses. Você tem vigor, tem sonhos, não é isso? Os melhores amigos que você faz é na juventude, na infância. Depois dos 40 começa a doer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E cada vez que você fica mais velho, vai doendo. O dia que você acorda e fala: ih, não está doendo nada, você já morreu. Então viva a vida. Pode sentar, meu querido. Viva com alegria, aproveite a juventude. É isso que Salomão está falando para os jovens. Ele diz lá nos versos 9 e 10: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se no teu coração nos dias da mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, vai passar logo. Mas você percebe o que Salomão está dizendo? Jovem, aproveite. Aqui é um homem que já está velho, tem tudo. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que onde ele pôs os olhos ele conquistou. E no entanto ele olha para trás, ele queria ser jovem de novo. Então ele está dizendo para o jovem: aproveite a vida. E ele diz: faça aquilo que o teu coração pedir, aquilo que agrada aos seus olhos. É bom namorar. Eu me lembro, quando eu conheci a Lília, eu conheci em Viradouro. Mas a gente estava indo jogar futebol, então eu estava de calção. Ela disse que olhou para as minhas pernas e já ficou apaixonada. De cara assim. Que eu era magro, pernas grossas, né? Sabe como é que é? E uma verve boa. Brincadeira, mas eu me lembro que a primeira vez que nós encontramos, e ela estava bem vestida, parecia uma rainha. Eu falei: essa mulher vai casar comigo. Me agradei dela e Deus me deu. Não existe nada demais, meu querido, de você curtir a vida, de ser feliz, de fazer as coisas que lhe dão prazer. Mas Salomão diz: faça tudo isso com responsabilidade, porque tudo que você fizer, você vai dar conta para Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Não há problema algum em ser feliz. Tire a tristeza do teu coração. Tem muita gente que tem tudo pela frente, tem a vida inteira, tem oportunidades, e deixa que o inimigo roube a alegria. Quando a gente é jovem, a gente não tem problemas, irmãos. A gente não tem responsabilidade, a gente curte, a gente vive. As pessoas que estão na escola, no colégio, na faculdade, curta a vida, faça amizades, porque esses amigos são os melhores amigos da tua vida. São aqueles que de verdade vão com você porque te amam por quem você é, e não por aquilo que você conquistou. Mas Salomão está dizendo: viva assim,
mas com responsabilidade. E ele continua falando para os jovens, e ele dá um outro conselho, nos versos 1 e 2 do capítulo 12. Ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Salomão está dizendo: a vida, ela tem bons e maus momentos, e os maus momentos eles virão com certeza. Então esse discurso ufanista de dizer, não, aceita Jesus e os seus problemas acabaram, não é verdade. Há momentos na nossa história que são momentos de luta, de tristeza, de perdas, de dor. Então quando você estiver vivendo um momento feliz, aproveite cada momento. Minha filha, todos sabem, e o meu genro está morando fora. E esse ano eu fui 5 vezes para lá no primeiro semestre. Agora não vou mais, viu? Vocês fiquem por aqui, porque eles estão voltando, então eu já estou tranquilo. Mas eu me lembro que cada vez que eu ia lá, meu netinho, 7 horas da manhã, bate na porta. E às vezes eu dormi 2, 3 horas da manhã, ele: vovô, vamos jogar bola? Conversava comigo o tempo inteiro, me falava das coisas dele, e eu fico falando para Deus: Senhor, eu quero aproveitar cada momento, porque daqui a pouco Ele não vai me querer mais, Ele vai ter outros interesses. Lembra-te do teu Criador. Você que é jovem, leve Deus a sério agora, porque isso vai fazer um lastro maravilhoso na tua vida. As decisões que você toma hoje vão determinar o teu destino. E eu vejo jovens que, como eu, entregam a vida para Jesus ainda jovens. Deus mudou minha sorte, mudou minha história. Eu cresci recebendo palavras de maldição. Fui expulso da escola na 4ª série de idade, meu irmão. Eu brincava todo dia. A minha mãe falou: se não botar o meu filho na escola, eu corto os pulsos. Todos diziam que eu não era uma pessoa que ia virar alguma coisa boa. Mas Deus me pegou ali. A Eliana que está aqui, né? Eliana sabe, eu ficava tocando violão nas férias até 4, 5 da manhã, fumando, e às vezes a Eliana passava aquele jeitinho de crente. Eu falava para meus amigos: eu vou mudar essa mulher, ela vai ser convertida para o mundo. E ela falava: não, você que vai ser um pastor. Que língua, hein, Eliana? Mas quando eu entreguei minha vida ainda na juventude, Deus mudou a minha história. Então, jovem, dê o seu coração agora, porque quando vierem os dias maus, você estará firme. O 5º conselho que ele dá agora é para aqueles que têm mais de 40. Fiquem de pé, por favor. Eu prometo que eu não vou perguntar quem tem mais de 70, tá? Deus também tem um conselho muito importante para a tua vida. Então abra o coração, fique atento com os ouvidos, porque a palavra de Deus é linda para você também. Pode sentar. E o conselho é: aproveite o seu envelhecimento com gratidão. Porque não tem jeito, irmãos, a gente vai envelhecer. Diz que um netinho perguntou para a avó: avó, quantos anos você tem? Ela falou: 39. E estou segurando esses anos, não vou sair daqui. Aí ele olhou para ela e falou: tudo bem, mas quantos anos você teria se você tivesse largado os anos? Tem muita gente assim, né? Gente que não aceita o envelhecimento, faz 12 plásticas na cara, dá uma risada, levanta o pé assim, ó. Nada contra a plástica, eu acho bem legal. Depois que eu emagrecer, eu vou ter que dar umas puxadas aqui. Mas, querido, quando você não aceita a sua idade, fica ridículo. Não é verdade? É maravilhoso que você possa fazer uma plástica, um lift, um botox, tudo bem. Sou totalmente favorável. Mas aquela pessoa que tem
90 anos com um cara de 60, tudo puxado, não dá. Você tem que aproveitar o seu envelhecimento com gratidão. E o texto diz assim, nos versos de 3 a 7. No dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por serem já poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares as vozes das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso. Até aqui. Ele está descrevendo o envelhecimento. Quando você já não enxergar mais direito, a luz escurecer, você já não vai discernir as nuances das cores. Depois ele fala mais, quando você já não ouvir o que está acontecendo lá fora. Os teus ouvidos, como portas que se fecham, vão se fechar também. Quantos de nós já perdemos um pouco da audição? Tem gente que você fala com a pessoa em voz baixa, ela, como? Isso é uma evidência da idade. E o texto vai dizendo mais, quando seus braços e pernas já não forem tão fortes. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu vivia tirando braço de ferro com todo mundo. Mesmo magrinho, eu ganhava de todo mundo. Hoje, meu irmão, se a minha filha tirar o braço de ferro comigo, ela me vence. É duro, mas a gente fica velho. Olhe para a tua pessoa do teu lado e diga assim, não tem jeito. Vem para todo mundo. E que maneira poética, né, de dizer que você está banguelo. Quando cessarem os teus moedores, que já são poucos. Mas hoje tem jeito, né? Tem implante, tem um monte de coisa. E se não der nada certo, bota uma dentadura. Mas no tempo de Salomão não tinha esse negócio, não. Então, ele está dizendo, olha, a gente vai envelhecer e as coisas vão ficando piores, né? Aí ele fala do temor da altura. Quando você começa a prestar atenção quando vai descer uma escada. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu não subia escada de degrau em degrau. Eu pulava 4, 5. E de cima eu pulava também. Hoje eu já deixo num corrimão assim. Acontece. Quantos aqui já floresceram como amendoeira? Quantos aqui tem cabelo branco? Fiquem de pé todos de cabelo branco aqui. Agora eu quero que os que pintam o cabelo fiquem de pé também. Porque não adianta vir com esse truque, não. Pode sentar. Agora o texto fala que você já não pode mais ouvir as harmonias, né? A música já não ouve tão bem. Você vai temer o que é alto, vai te espantar no caminho, ficar com a cabeça branca, e o gafanhoto te for um peso. E aí ele diz, e te perecer o apetite. Ele diz que nós vamos morrer. E esse é o final da vida de todo ser humano. Eu fico imaginando como esse homem tão especial, que diz que conquistou tudo que os olhos dele pousaram, perceber que ele também vai morrer. E quando você começa a pensar sobre a morte, você percebe que esta vida é fútil mesmo, é passageira, e que a gente precisa dar valor àquilo que é eterno. E ele usa aqui algumas metáforas para falar da morte. Ele diz assim, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rondando pela praça. Naquele tempo era comum entre os judeus uma pessoa morrer, e pessoas eram contratadas, profissionais do choro. Então a pessoa ia morrendo, já chegando aqueles homens com instrumentos para tocar, né? Aqueles que não queriam morrer falavam, sai para lá.
E aí ele diz assim: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele usa algumas figuras: o fio de prata, o copo de ouro, o cântaro diante da fonte. Ou seja, a vida se quebra. Todos nós, se não estivermos na geração que verá o arrebatamento, vamos chegar lá. Mas se lembre, meu querido, o pó vai para a terra, mas o espírito vai para Deus que nos criou. Então nós, como crentes, a morte não pode ser algo que nos apavore, porque a morte não é o fim, é o começo. A morte é uma libertação deste corpo. E querido, a vida eterna é extraordinariamente melhor do que esta vida, especialmente para quem entregou a sua vida a Jesus. Amém? Então, enquanto estamos vivos, vamos viver para a sua glória, fazer a sua obra, amar muito as pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Por quê? Porque a vida que temos é uma só, para que não tenhamos que chegar ao fim dela e olhar para trás somente com arrependimentos. Porque Salomão, a despeito de ser o homem mais sábio que existiu, tomou caminhos muito errados e teve consequências na sua vida. Então ele olha para trás, isso é uma evidência de que ele de fato se arrependeu, porque ele reconhece que de tudo que ele construiu, a única coisa que realmente importava é temer a Deus. Então que bom que você está conquistando, que bom que você está me alhando, que bom que Deus está te dando oportunidades, mas lembre-se, isso um dia vai passar, e você será só uma lembrança, mas perante Deus, Ele jamais se esquecerá de qualquer um dos nossos feitos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus jamais se esquecerá de todo ato de amor que você faz para a sua glória. Amém? Eu quero dizer para você, meu querido, que a velhice, ela vem e ela nos rouba coisas importantes, mas nós temos a esperança de que um dia seremos revestidos de imortalidade, porque receberemos um corpo como o que Jesus tem. Amém? Diz que um velhinho de 80 anos estava aproveitando a vida, né? Ele gostava de jogar golfe, amava jogar golfe, só que a visão dele já não era mais tão boa. Então ele sempre que ia jogar golfe, ele pedia para alguém falar: para onde que está o buraco lá, me mostra, porque eu não sei onde está. E toda vez tinha alguém que o ajudava. Ele até jogava bem, havia sido um ótimo jogador de golfe, ainda que amador, era um muito bom jogador. E um dia ele chegou no campo de golfe e não tinha ninguém para ajudar. Ele ficou triste, falou: puxa vida, não tem ninguém para jogar comigo. E aí apareceu um outro velhinho de 90 anos. Falou: você tem um companheiro para jogar? Vamos jogar nós dois? Ele falou: meu amigo, desculpe, mas eu não enxergo bem, eu preciso de alguém que mostre a direção do buraco. Eu te ajudo, eu tenho visão 20x20. É mesmo? Você enxerga bem? Perfeitamente. Então vamos jogar. Aí o velhinho foi dar a primeira tacada, deu uma bela tacada, a bola viajou longe pra caramba, e caiu e rolou. E aí ele perguntou para o homem: e aí, você viu para onde a bola foi? Ele falou: vi tudo, vi como você jogou, o efeito que deu, como o vento levou ela para um lado, quando ela caiu no chão, quando ela rolou. E aí ele perguntou para o velho: então, para onde que ela foi? Ele falou: não sei, eu esqueci. Então cada um de nós tem as suas perdas, mas todos vamos nos encontrar com Deus. Amém? O sexto conselho: a vida é misteriosa, examine-a. Os versos 9 a 12 dizem o seguinte: o pregador, além de sábio,
ainda ensinou o povo o conhecimento e, atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Salomão não está dizendo que nós não devamos estudar. Ele foi o homem que mais escreveu, que mais refletiu sobre a vida, sobre todos os âmbitos da vida. Mas o que ele diz é que a sabedoria humana, por maior que seja, ela jamais pode substituir os conselhos do único pastor, que é Deus. E eu quero dizer para vocês que muitos homens se levantaram para derrubar a palavra de Deus. Todos eles caíram, e a palavra de Deus permanece para sempre. Então, reflita sobre a vida, reflita sobre o que você recebe, reflita sobre cada verdade que lhe é apresentada, porque ao final de todas as coisas, tudo isso é vaidade. Amém? Então a sabedoria, ela também vem através da reflexão da vida. De nada vale você conhecer muitas coisas que os livros ensinam e você não ter sabedoria prática. Conhecimento, instrução, entendimento é ótimo, mas de nada valerá se isso não mudar a tua vida e se isso não fizer de você uma pessoa melhor, mais trabalhador, mais amoroso, mais fiel a Deus, mais fiel à tua esposa, ao teu marido. Tudo isso que você aprende no mundo, a maneira de viver, tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. Porque aqueles que obedecem e creem serão bem-sucedidos, e quando estiverem na presença de Deus, vão receber: filho meu, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Eu termino a minha palavra dizendo que o cristianismo não diz respeito à procura, diz respeito ao encontro. Não diz respeito às perguntas, mas diz respeito às respostas. Quando nós falamos para as pessoas sobre a fé, muita gente ouve a palavra, tem até o seu coração abalado, mas na hora de decidir, escolhe negar. C.S. Lewis, o grande escritor cristão do século XX, escreveu um livro, O Grande Divórcio. E nesse livro ele conta uma historinha, obviamente fictícia, e que o indivíduo estava à porta do céu. E quando ele estava lá pensando, olhando e considerando se devia entrar ou não, o espírito branco, que é uma figura que ele também usa, fala para ele: meu amigo, pode entrar, o acesso é livre. Aí ele falou assim: olha, eu confesso que eu estou tentado, mas por outro lado, eu tenho que refletir sobre isso. Eu não sei se esse é o caminho, eu preciso encontrar a minha verdade. E o espírito branco falou: venha, a oportunidade agora, você está tão perto, você vai perder essa chance. Quando você era pequeno, você fazia perguntas e quando as respostas vinham, você acreditava. Aí ele disse assim: mas agora eu cresci, eu preciso encontrar nessa verdade que você está dizendo aí, qual é a minha verdade. E a história termina quando este homem decide não entrar, e ele se encontra com outros amigos que resolvem fazer um brainstorm, conversar a respeito desta possibilidade. Sabe onde era o encontro? A reunião? No inferno. De todas as decisões que você vai tomar na sua vida, a mais importante diz respeito à tua alma. Porque naquele dia ninguém vai poder te ajudar. O lugar onde você está depende de como você respondeu a mensagem de fé do Evangelho. Amém? Quantos aqui já fizeram essa decisão?
Então não tema, porque naquele dia o seu nome será falado. E eu quero chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu sei que podia ter feito muito mais, mas eu quero ouvir dele: filho, você foi fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. A maior semeadura de todas é você semear a sua vida para Deus. Se você fizer essa decisão, você será sábio. E um dia, quando toda dor, toda enfermidade, toda lágrima tiver passado, você estará diante do Senhor, por causa da sua graça. Amém? Faça essa decisão antes que seja tarde.